Então, Vamos passar uma guilhotina no seu livro e colocar uma espiral? falou, viu? Falou, viu? Tá bom, eu só queria ver sua reação. Ok. Não quer fazer isso com o meu tormento autografado também, não? Esse é o momento, né? Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta para o episódio especial do Escudo do Mestre de Review. Maíus, nosso segundo episódio de Review. Aê, o nosso primeiro foi o nosso. Aliás, foi o nosso segundo ou terceiro episódio, não foi o nosso Foi primeiro bem no episódio de começo, review? foi bem no Foi no começo. começo. E eu achei que ninguém ia gostar, mas acabaram gostando na época, então acho que vale a pena a gente voltar com esse formato, né? Pois é, de vez em quando a gente faz, né? Não é sempre. Porque aqui nós somos criteriosos para fazer os reviews. Então, normalmente, nós dois lemos o livro e jogamos pelo menos uma aventura para sentir o jogo. Eu acho que você fazer um review sem isso, bom, sem ler o livro tem nem como, né? Mas eu acho que sem colocar na prática e ver um jogo, fica meio de orelhada. Não que seja ruim, né? Você pode ter suas opiniões formadas, mas você sabe que na prática a teoria é outra, né? E é aí que realmente você vê o negócio rodando. Pois é. Então vamos lá. O review de hoje, como vocês já sabem, é do The One Ring. Nós vamos fazer o review da versão em inglês, que é o que nós lemos e temos. Isso. Realmente, nenhum de nós. A gente já tinha comprado antes, né? O livro, antes de sair. Você tinha o Muito seu já antes. antes de sair, né? Muito antes. Muito antes. Logo quando ele foi lançado nos Estados Unidos, eu sou pouco fã de Senhor dos Anéis, né? Então já fui correr atrás do meu. Então a gente já tinha antes. Mas a gente queria começar a abrir o episódio fazendo um rápido comparativo entre as duas versões. Entre a versão internacional, a versão americana, e a versão brasileira. Eu também acho um bom comparativo. Vamos começar pela aparência, né? Uhum. A edição brasileira ela é relativamente mais feia que a edição americana. Não é significativamente, mas você percebe que, por exemplo, para quem não sabe, o livro ele vem. São dois livros de capa coloridos em papel de alta qualidade e em capa mole, que vem dentro de uma luva, né? Chama assim? Uma case, né? Uma capa, sim, uma caixa. Não chega a ser uma caixa, mas é como uma luva mesmo, mas de um material mais resistente. Exato. E com os dados específicos para o jogo nessa luva também. A versão brasileira, nota-se que a luva é mais fina e parece ser feita de um material de menor qualidade do que a versão americana. Isso foi a impressão que deu. A versão brasileira a gente pegou na mão em livraria, deu uma folheada e tal. Isso. Mas a impressão realmente que deu é que a luva tá um pouco mais fina. Você também não tem a gavetinha para os dados. Na versão americana, os dados eles vêm com uma gavetinha de plástico, você põe os dados ali e completa na caixa, então o conjunto ele é bem harmônico, você pode carregar com facilidade, inclusive. Inclusive levando os dados dentro desse case, né? A versão brasileira não tem essa luva, os dados eles vêm originalmente presos, mas depois que você solta eles, você não tem como guardar eles de volta ali e sem um grande risco de perder os seus dados. O que, assim, levando em conta o preço que você vai estar pagando pela edição brasileira, eles podiam, no mínimo, te oferecer o mesmo material que você tem comprando um importado, né? De fato. Aí chegamos ao segundo ponto, a versão brasileira é até notório, né? Mas ele está em torno de R$ 165. Às vezes um pouquinho menos. Na verdade é R$ 165 sem choro nem vela. Não achei na internet nenhum preço abaixo disso. Pois é. O que é, de longe, o livro de RPG mais caro que eu já vi ser lançado oficialmente no Brasil.
Por esse preço que é considerável, o livro em si, os livros em si são muito bonitos, o papel é de altíssima qualidade. É um papel, se você tem algum outro livro da Devir, seja D&D quarta edição, seja os livros de vampiro, mais os livros de vampiro, que tem um papel melhor, os livros de World of Darkness, na verdade, né? Uhum. Eles têm um papel próximo daqueles livros do Mundo das Trevas, talvez um pouquinho melhor qualidade, sendo que o livro inteiro é full color, inclusive as páginas são coloridas, você não tem branco nesse livro, tudo colorido. Uhum. Você tem relevo nas páginas, mas isso a gente vai falar depois que a gente for falar da aparência dos livros. E tá tudo isso lá na versão brasileira. Contudo, é de se notar que a edição brasileira é consideravelmente mais cara que a edição americana. A edição americana que custa $60. Você pode encontrar até preços menores. Eu acho que no Book Depository americano você encontra por $42. Na Amazon vai estar $37, se eu não me engano. Eu fiz umas pesquisas antes. E depois você encontra por 60 mesmo. Pois é. Sendo que Book Depository você não paga frete, costuma entregar direitinho. Então, acaba saindo a versão brasileira muito cara. Então, nós recomendamos, né, se você domina o inglês, a versão americana. Ela é, no geral, melhor. A edição brasileira não conseguiu. É mais cara e não conseguiu entregar um produto com a mesma qualidade. Muito embora seja um produto com uma qualidade muito superior ao que você tem, em geral, no mercado brasileiro de RPG. Eu acho assim, você não vai se arrepender mesmo de qualidade, mas numa boa, minha opinião, não vale a pena pagar R$ 165 pelo livro, mesmo na versão americana. Desculpem, eu não dou esse valor no livro desse jeito, não. Pode ser só eu, tá? Desculpa ser assim, mas eu acho caro. Bom, tudo bem. Mas continuando, mas os $60 tá de bom tamanho. Mas os 40 e poucos dólares, vai estar até R$ 100. Eu acho que é um preço pagável nesse livro. Muito bom. Seguindo, então, nosso review da edição americana, acho que é bom a gente falar um pouquinho da estética do livro antes de entrar no conteúdo. Em relação à estética, é um livro muito bonito. Tanto a luva dele é muito bonita, quanto as capas dos dois livros. Ele tem um estilo de arte, parece uma pintura aquarelada, assim. Normalmente é um estilo de arte bastante consistente no decorrer do livro. Ele parece um storyboard tirado do filme, alguma coisa assim, porque pra quem vê um pouco mais de Tolkien, tem dois ilustradores que eram bem famosos, me foge o nome deles agora, que é onde você vê a maior parte das ilustrações de Tolkien. O livro não vai muito pra esse estilo de ilustração. Ele pega um estilo que eu acho que lembra um pouco mais a visão cinematográfica da obra, né? Você acha? Cara, eu acho 100%. Você já viu as ilustrações antigas mais famosas? Sim, a edição que eu tenho tem essas ilustrações. Nossa, elas são muito mais voltadas pra fantasia, pra medieval mesmo, sabe? Pra época medieval, assim. Isso é verdade. E quando aqui você tem mais uma coisa meio roupas medievais, mas mais voltada ao couro, etc. Uma coisa mais... Acho que lembra um pouco mais o conceito gráfico, assim, do filme. É verdade, é verdade. Uhum. Mas são lindas. São lindas. Um livro... Todas são pinturas, todas bem detalhadas. Tem umas pinturas que parecem uma aquarela. São muito legais. Cada capítulo tem uma ilustração de 2 páginas antes de começar o capítulo. Normalmente de uma paisagem, que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Então, com o jogo em si. Então, esteticamente falando, eu dou uma nota altíssima. É um livro muito bonito. Muito mesmo. E nós, jogadores de RPG, adoramos livros bonitos, né? Então... Não é aquela coisa, muito embora eu goste, mas não é aquela coisa chata do D&D quarta edição branco com quadrados. O papel envelhecido, o papel parece um pergaminho decorado, envelhecido, não sei dizer, mas ele tem todas umas coisinhas pequenas assim, detalhezinhos, mas pra te deixar no clima. Por exemplo, a borda de todas as páginas tem uma runas desenhadas, né? Então ele é todo assim, é feito para colocar você no clima. O sistema é muito assim, a gente vai falar, mas você vê a arte do livro, o design do livro é muito legal. Tem umas ilustrações de batalha assim que são muito épicas. Ao mesmo tempo que tem hobbits andando no condado com mochila, é super legal. As ilustrações de floresta, tipo Mirkwood, são realmente assustadoras, assim, você pensa no seu personagem andando ali, que ele estaria provavelmente com medo, tal, é bem legal. Bom,
prosseguindo, antes da gente falar do conteúdo do livro, falar de como é que é a linha, né, de jogo do The One Ring. A gente tem, então, a linha é composta agora por um produto básico. Eu não vou falar um livro básico, porque é uma caixa, né? Então um produto básico. Boa Produto definição. básico, que ele vem com 2 livros, que é o Adventurers Book e o Lore Master Book, né? Um livro de jogador, um livro de mestre, basicamente. Ele também vem com os dados e com 2 mapas da região em que o jogo se passa. Com 2 mapas, e o legal é que esses mapas, a gente vai falar mais pra frente, mas um é voltado para o uso do mestre e o outro voltado para o uso do jogador. Sim. Eles têm algumas diferenças neles. Bem relevantes, inclusive. A ideia do jogo ainda é, né, fechar o jogo em 3 livros básicos, mais suplementos. Isso. Então, esse primeiro que saiu seria o primeiro desses 3 core, que é o Adventures of the Edge of the Wild, né? Over the Edge of the Wild. Over the Edge of the Wild. E a ideia é que esse livro se passa numa região específica da Terra-médica. Da Terra-médica é ótimo, né? Terra-médica é foda. Mas que É diga-se num de período passagem. específico de tempo. Exato, ele se passa em tempo muito pouco depois do Hobbit, depois da conclusão da saga do Hobbit. Isso. Se eu não me engano, são 5 anos depois. Pouco, é isso mesmo, uns 5 anos depois. E ele se passa bem na região em que acontece o Hobbit também. Uhum. É naquele canto da Terra-média ali. Enquanto os outros livros eles vão ser tanto colocados em outros lugares como em outras épocas. Eles pretendem fazer... Existe um gap, eu não me lembro de cabeça, eu acho que são 70 e poucos anos entre o final do Hobbit e o final do Senhor dos Anéis. Eles pretendem cobrir essa época e diferentes localidades da Terra-média no decorrer desses livros. Isso é importante saber, porque uma das críticas que a gente lê na internet sobre o livro é: nossa, eu comprei um livro para jogar Senhor dos Anéis, mas, poxa, não tem aqui as regras para eu jogar com, sei lá, um Homem de Gondor. O livro, ele não trata de todas as... Não, raças sim, mas... todas as culturas da Terra-média. Nem em todos os lugares, ele é bem restrito a um determinado ambiente. Eu acho isso bom. A Terra-média, todos nós sabemos, né? É uma região muito vasta, muito rica. Eu acho que você querer abordar isso num único produto core ia ser muito... Eu gosto desse pensamento deles de fazer 3 livros, tentar fechar várias coisas e ter começado pegando um período de tempo que tá aí hypeando por causa do Hobbit, que você tem um bom espaço pro mestre trabalhar, que é entre um livro e outro, o que tá acontecendo, um período meio nebuloso. Eu acho que foi uma jogada certa. Eu também acho. Eu não critico ele por isso. De fato, ele não é um produto totalmente completo, só o core. Mas até aí poucos RPGs o são. E eventualmente, quando ele estiver completo, você sempre vai ter aquela opção de: não, se eu quero jogar em Gondor, então eu vou comprar só o Core 3, sei lá. Uhum. Então talvez tenha essa possibilidade. Não saiu nenhum dos outros cores ainda. Inclusive a agenda de lançamento de suplementos dele para 2012 atrasou muito. De suplementos mesmo, em 2012 teve só o lançamento do escudo do mestre, que vem um escudo e vem um suplemento falando de Lake Town, que é uma das cidades do cenário, e um livro de aventuras. Ele ainda havia prometido para esse ano outros livros, mas que acabaram não sendo. Inclusive um deles ia trazer algumas coisas interessantes, ia trazer Valfenda, ia trazer regras para você jogar como um dos Rangers. Tem um livro só sobre Mirkwood, vai ter, né? Vai Eles ter, atrasaram, exato. mas vai ter. Exato. Mas assim, eu acho que no geral, ter isso em mente, tentar ver isso de um lado positivo, se focar mais numa região específica, a gente vai ver que esse é um jogo que trata muito de histórias, ele é um jogo meio intimista nesse sentido, de você chegar numa cidade e você lidar com aquela cidade de uma maneira única. O pessoal que tá assistindo ouvindo as nossas sessões de jogo vão ver um pouco disso, né? Você chegar numa cidade, conhecer as pessoas e lidar de uma maneira diferente ali, é mais uma coisa sobre qualidade do que quantas 1000 cidades eu tenho nesse livro. Uma coisa que eu gosto muito no design moderno de RPG, não tanto no RPG mainstream, mas você vê aí bastante no geral, é que cada vez mais os sistemas tentam se amoldar
ao tipo de história que eles querem contar. O The One Ring fez isso muito bem, a gente vai falar disso quando a gente for falar do sistema, mas e por fazer isso muito bem, ele não pode ser um sistema genérico para você jogar na Terra-média. Cada detalhe é muito importante para te dar o feeling correto de jogar naquela região da Terra-média ou com aqueles personagens da Terra-média. Então, dado o nível de detalhes que eles colocaram para que você seja capaz de ter essa imersão mais completa, não daria para abordar uma Terra-média inteira. Se fizessem, ia ficar um livro como um livro de cenário de D&D qualquer, um Eberron, seria um ampassant em cima de tudo, né? Exato, e não ia... sem dar... Você vê tudo, mas não vê nada. Não que eu esteja criticando esses livros, é só que seria mais naquele estilo. Que seria mais um catálogo de informações do que algo para você extrair o espírito da coisa. Uhum. Bom, agora acho que a gente pode entrar de fato no livro, né? Bom, a gente vai falar primeiro do livro do jogador, né? Do Adventurers Book. Isso. Um livro médio, assim, você tem umas 170 e lá vai coisinha páginas, né? Que é dividido em 6 partes. A primeira parte trata de uma introdução, aquelas coisas que a gente sabe. Vai falar o que é o RPG, etc. Nananana, e aí vai entrar um pouco no que é o cenário. Uhum. E vai dar uma primeira passada sobre a época que se passa, a região que se passa, os povos, o inimigo, mais ou menos por aí, né? Qual é essa proposta deles? Ele já apresenta quais são as culturas que vocês vão jogar, que depois a gente vai falar de cada uma. Então, no geral, eu acho uma introdução muito boa, dá um gostinho bom do jogo, te instiga a continuar lendo. E eu acho que é um bom capítulo para você, se você achar uma edição desse livro em alguma livraria aberto, você dá uma lida nesse capítulo para ver se você vai gostar ou não. Ele já te mostra a ficha de personagem, é bem completa essa introdução. É um capítulo de 20 e pouquinhas páginas que fala mais ou menos o que a gente acabou de falar para vocês antes de começar a fazer o nosso review. Eles explicam a mecânica de dados, que é uma mecânica bem diferente. Uhum. Vamos explicar aqui, nossos reviews são muito completos, então eu acho que para entender um jogo é importante saber como é que se resolvem ações nesse jogo. O sistema básico do jogo trabalha com você rolar um pool de D6, né? Você vai olhar uma skill relativa, a sua skill vai ter um valor de 1 a 5, você vai pegar de 1 a 6, perdão. Você vai pegar um pool de D6, né, relativos àquele valor e vai rodar eles mais um D12. Isso. Toda rolagem é o pool de D6 mais o D12. Para quem joga Savage Worlds, esse D12 é quase aquele... Ele é o dado selvagem, ele é o Fate Die aqui no nosso jogo, o dado destino, sei lá, como ficou traduzido em português. A ideia é, você rola, você tem que bater uma dificuldade, geralmente você soma os valores dos dados. Você soma todos os valores, os D6 mais o D12, e você tem que bater uma dificuldade e a média dessa dificuldade é 14, sendo 16 difícil e 12 fácil. Então, por exemplo, se você tem uma skill, sei lá, atletismo em 3, você rola 3d6 mais o seu d12. Soma tudo e, em geral, tem que tirar mais que 14. Essa é a base. E aí tem alguns pormenores que eles acrescentaram. Tem 2 valores interessantes no D12 que recebem nomes próprios, né? O dado proprietário, o dado que vem com o livro, vocês vão ver que ao invés do 11, ele vai ter ao invés do 11 e do 12, ele tem símbolos, né? O símbolo do 11 é o olho de Sauron e o símbolo do 12 é a runa de Gandalf. Exato. A ideia é que quando você rola esse dado do destino, o resultado 11 seria que o inimigo está atrapalhando o andamento da aventura, né? Ele está interferindo com aquela ação. E quando você rola um 12, seriam que as forças contrárias, né, do destino estão atuando a seu favor. Exato. Então, em geral, o significado disso em geral é, se você sair o olho de Sauron, o seu dado D12 é considerado um 0. É como se ele não valesse para aquela jogada. E isso é muito... Exato. É uma porrada forte nessa jogada. É uma senhora porrada. Você provavelmente vai falhar no teste. Se você tirar a runa de Gandalf, é um sucesso automático. Fora isso, os D6 também tem um número especial. O 6 no D6, ele tem uma runa. Que é a runa de Tengwar. Que é a runa de Tengwar. E ele mostra mais ou menos o nível de sucesso daquela sua ação. Então, você rola os dados, digamos, a dificuldade é 14. Você tirou 14, você não conseguiu nenhum 6. Você tem uma ação com um nível de sucesso normal. É o que eles chamam de um sucesso comum.
um sucesso comum. Você conseguiu um 6, você bateu a dificuldade e conseguiu um 6, você já está tendo um Great Success. E aí vai aumentando quando você tira 2 6 e o máximo quando você tira 3 6. Eu posso estar enganado, mas eu vou confirmar aqui. Mas eu acho que é só um 6 e dois 6. Eu acho que tem 3, cara. Mas. Ah, não, eu acho que é isso. Um 6 e 2 É 6. isso, um 6 e dois 6. Um Ou 6 e 2 dois ou mais 6. 6. Que é Ou o, 2 ou mais. que é o Great Success e o Extraordinary E o Success. outro é o Common, né? É, você tem o Isso. Common, o Great, que é com 6, e o Extraordinary, que é com 2 ou mais. Isso. E quanto maior o número de 6, tem algumas rolagens específicas que vão se aproveitar disso. Como, por exemplo, se você está fazendo uma rolagem de ataque, quanto mais 6 você tira, mais dano você dá. Exato. Mas a ideia é isso para você ter um nível de acerto, né? O que seria um acerto crítico, um acerto maior do que seria. E aí você pode brincar com esse nível durante a sua narrativa. E além disso, nos dados é possível notar também que os números nos D6 de 1 a 3, eles são. Você só tem o contorno do número, eles são brancos por dentro, e do 4 ao 6 eles são preenchidos. Isso é importante quando a gente fala da regra de cansaço. Quando seu personagem está cansado, ele só usa de 4 para cima. Se o dado cair 1, 2 ou 3, aquele dado é considerado um 0. Algumas situações específicas vão dar esse cripple no seu lançamento de dados. De fato, isso quando acontece, chegou a acontecer na nossa sessão, né? Isso é É pesado, bem é pesado. difícil de superar. Mas o interessante é que todas essas informações estão contidas nos dados. Sim. Então é bem fácil na hora do lançamento, pelo menos usando os dados do jogo, de você se relembrar desses detalhes, né? Eu gosto muito de sistemas que tem, como o do Dragon Age RPG também, que tem alguma mecânica construída nos dados para que cada rolagem você fique de olho para ver se sai alguma coisa interessante. Eu gosto muito disso. Isso tudo tem um feeling, né, do dado. Você tem um dado do destino, né, o Fate Die, que dá essa coisa de que tem forças maiores trabalhando a seu favor ou contra o seu personagem, e que o seu personagem está imerso naquilo, né, numa coisa maior do que ele. Acho que isso traz também um pouco do sabor do Senhor dos Anéis para o jogo. Com certeza. Muito bom. Continuando então. A parte 2 do livro são os personagens. Vai vir Exato. o sistema de criação de personagens e as culturas, as heroic cultures, né? As culturas heróicas que você pode usar. Nesse ponto eu faço uma crítica ao sistema, porque o livro em si, ele, embora seja muito bonito, ele não é tão bem diagramado. Você se perde, as informações não estão, normalmente não estão muito acessíveis, a não ser que você tenha lido o livro de cabo a rabo, não é fácil encontrar uma informação específica no meio do livro. Ele até tem um índice remissivo que ajuda, mas não resolve o problema. A gente notou isso, né? Eu li o livro faz um tempo e depois fui reler para lembrar, mas você tem um problema na hora de você procurar as informações. Primeiro porque as informações de regras também, eu acho que assim, divididas demais entre os dois livros. Né? O Adventures Book ele podia ter uma quantidade de regra maior para se tornar realmente um livro para você consultar as regras. E aí você tem regra que é parcialmente explicada num nível e termina de explicar no outro. Isso é uma coisa complicada. E o índice dele não é bom. Tanto é que se vocês entrarem no site da Cubicle 7 ou nos fóruns, eles têm eles lançaram umas erratas, umas atualizações, etc. São todas bem legais, fazem muito sentido. Eu dei uma lida um tempo atrás. Mas uma das que eles lançaram que é mais legal é um index, assim, excelente, de tipo 20 páginas de index, mas com tudo que você precisa e referenciando a página. Então, de repente, eu acho que é uma boa todo mundo que for jogar mesmo, comprar o livro, às vezes imprimir e guardar junto, porque você vai precisar. Tem muita regrinha, muito detalhe nesse jogo e é bom ter uma consulta mais fácil à mão. Concordo. Mas enfim, como é que você cria personagens neste jogo? Ele é muito simples de criar personagem. Eu e minha namorada fizemos personagens para o jogo, que a gente está na Terceira Terra, para quem quiser ouvir. Uhum. E o processo de criação foi muito rápido. A gente criou personagens em 10, 15 minutos cada um. Você acha que demorou uns 15 minutos para construir? Foi bem rápido. Ela demorou um pouquinho mais, mas é um processo no geral muito simples. Ela demorou mais, mas ela não tinha lido o livro. Isso é verdade. Então, no geral, um processo muito simples. O primeiro passo que você faz é escolher a sua cultura, né?
O que é muito relevante, e tem todo esse feeling do Senhor dos Anéis, em que a sua cultura é tão importante, ou talvez mais até, do que a sua própria raça. Um homem de Gondor é muito diferente de um homem de Rohan, que é muito diferente de um homem de Lake Town. Tanto é que a gente tem 6 culturas, 3 delas são sobre homens, e as 3 são radicalmente diferentes uma das outras. As culturas que você vai ter acesso comprando esse livro são Bardins, que é o povo de... Qual que é o nome da cidade? Dale? Dale, que também tem um nome mais bonitinho também, que é... Mas é o pessoal que mora ali em Dale, The City of Dale. E Dale, etc. Beornins, que é o povo ali do Beorn, pra quem leu o Hobbit vai saber. Pra quem leu o Hobbit também, os Bardins são os súditos do Bard the Bowman, o cara que matou Smaug. A ideia é que depois o Bart vira rei, etc. E aí você joga com o povo daquela região. Aí você vai ter os Beornins, né? Que geralmente é um povo mais selvagem, etc. Que tá aí... O líder deles seria o Beorn. O Skin Changer, o cara que vira... Enfim, Urso. Urso. Badass motherfucker. Você vai ter os Anões da Montanha Solitária. Tá aí pra quem quiser, né? Thorin o Kinshield, essa galera. Tá no hype, né? Tá no hype. Você vai ter Elfos de Mirkwood. Hobbits do Condado, claro. Tem que ter, né? Não podia faltar. E... Woodmen of Wilderland, né? Que seriam os homens que vivem ali na beirada de Mirkwood. Exato, e que estão sob a proteção do Radagast. Eles estão sob a proteção do Radagast. Que é um sábio e não um drogado, mas enfim. Pra quem viu o filme, né? Tá aí, né? Uma coisa muito interessante sobre essas culturas é que elas definem muito sobre o seu personagem. Quando você escolhe uma cultura, ela automaticamente já define valores iniciais em algumas perícias, isso é bastante relevante. Eles já vão definir os seus valores iniciais com armas, perícias de armas. Weapon skills. Então, por exemplo, os Bardins usam Great Bows, porque eles têm essa cultura. E eles deixam com que você escolha 2 traits. O que são esses traits? Vou falar rapidamente sobre eles. Este jogo ele não é D&D no sentido de ter, sabe, atributo, perícia, esse tipo de coisa. Aqui você tem atributos, mas eles são só 3, que são Body, Hearth e Wisdom. É isso? Não, Wisdom não. Heart. Body, Mind, Heart. Mind, isso. Body, Mind e Heart. Corpo, mente e coração. E sendo que o body é o quanto vigoroso, resistente, forte você é, mind quanto sagaz, inteligente e tudo mais, e hearth, uma medida de sua coragem e carisma. Empatia, tudo essa parte mais subjetiva tá ali. Pois é. Você tem as perícias que são relacionadas, tem grupos de perícias que são relacionadas a cada atributo, mas você não usa esses atributos para rolar a perícia, você só usa os atributos em momentos muito específicos. A gente vai falar disso depois. E você tem algumas outras características na sua ficha, como valor, sabedoria, o seu endurance, que é a sua resistência física, mas ele não é aquela coisa que a gente está acostumado em, sei lá, D&D, GURPS, de você, ou storytelling, né, de atributo mais perícia. Tem isso, mas ele não é nesse formato. Não é bem assim que funciona. Exato. E esses traits, que são uma das coisas mais legais do jogo, a sua classe, a sua cultura te dá alguns, o seu calling, que é estilo uma classe, te dá outros. E eles são palavras como boating, old lore, smithcraft, swimming, trading. E você pode usar essas palavras que você vai ter para gerar alguns efeitos. Esse trait é para você dar aquela customizada no personagem. Então, em vez de você comprar um monte de perícia e fazer um monte de coisa para dizer que o seu anão sabe mexer com metais, você pega lá Smithcraft e o seu anão sabe mexer com metais. Então, na hora que surgir na aventura, por exemplo, vocês foram presos numa prisão e o anão quer tentar ver se ele consegue danificar a fechadura, de repente, como ele sabe Smithcraft, ele consegue fazer isso. O uso dos traits fica a cargo do jogador, né? O mestre também pode puxar coisas, etc. Mas eu acho que ele brilha mais quando usado direito pelo jogador. A ideia é que você, jogador, invoque o trait ou lembre pro mestre, mas eu tenho tal trait,
o meu personagem ele tem esse trait de bolting, de navegação, etc. E você usa isso da maneira como você quiser. Em qualquer momento que você acha que encaixa, se você convencer o mestre, os jogadores que aquilo tá valendo, seria relevante aquela habilidade para aquela tarefa que você está fazendo agora, você pode invocar alguns bônus, alguns ganhos. Em geral, no livro ele estabelece 3 maneiras de usar os traits. A primeira é invocar para um sucesso automático. Por exemplo, tem um trait que é King of Hearing. Você tem um ouvido muito bom. Então, numa situação em que você está lá tentando ouvir a conversa de alguém, você pode chegar para o mestre e falar: mestre, eu tenho King of Hearing, eu escuto isso. E o mestre concordando, os jogadores concordando, faz sentido, ok? Então você não rola o dado, sucesso automático. Isso. A segunda opção é que você pode ganhar o direito de fazer um teste em uma situação onde normalmente não haveria teste nenhum. O exemplo que o dado dá é, depois de uma batalha, os jogadores estão se recuperando e pegando suas armas e tal, e um goblin que não estava morto corre e vai buscar ajuda. Isso que o mestre descreve. E aí os jogadores falam: não, mas eu teria... Não, mas eu tava vigiando. Cauteloso. Eu tava... Sabe aquela coisa que no RPG normalmente tem? Não, mas meu personagem tava vigiando? Não tava. Você não falou que não tava vigiando, então não tava. Mas aí, de repente, um personagem tem um trait cauteloso. E aí ele fala: não, mas eu tenho trait cauteloso aqui, então eu provavelmente estava vigiando. Aí, como o trait, o mestre pode falar: tudo bem, então rola aí um teste para ver se você conseguiu perceber o Goblin fugindo. Uhum. E a terceira opção é uma das formas de evolução do jogo. Quando você usa um trait numa situação que... Como é que é? Você consegue explicar isso melhor que eu? Quando você usar o trait numa situação que não é só o fato dela ser relevante, é um bom uso daquele trait. Exato, um uso interessante. Um uso que o mestre acha que foi interessante para a aventura e que mereça ser recompensado. Por exemplo, eu gostei muito quando eu estava mestrando a aventura, estando na primeira parte da aventura, e acho que o seu personagem foi conversar com o Gloin. O Gloin falou assim: puxa aqui você para conversar alguma coisa em particular. Uhum. E aí ele foi falar e a personagem da Lu tinha o King of Hearing e falou: não, eu tô escutando. E foi bem legal, porque eu não me lembrava daquilo e ficou bonito pra cena. Porque ele, nesse momento, o Gwen tava falando, levantando suspeita com relação aos elfos. Então foi bacana ela estar ouvindo. Eu acho que acrescentou pra história, e eu nem tava esperando aquilo. Então ficou tão bacana que naquela hora eu daria um advancement pra ela. Que você ganha esses advancement points e é através deles que você aumenta suas perícias. Além disso, a sua cultura vai te dar também o Cultural Blessing. Sim, cada cultura tem uma habilidade especial inerente àquela cultura, por assim dizer. Tô vendo, por exemplo, aqui a dos Beornings. Tem a Cultural Blessing dele chama Furious, né? Furioso, que eles podem ignorar efeitos de Wear Miserable, né? Efeitos de dano durante o combate. É muito bom. Muito potente. Esses Cultural Blessings geralmente são muito bons. Eles mudam bastante a maneira como você interage no jogo. É daí, por exemplo, que faz com que os anões consigam carregar muito peso sem sentir o cansaço. Uhum. Eles têm essas características. Além disso, a sua cultura vai te dar o seu background. Você escolhe quando você cria o personagem. O jogo até aconselha que você crie backgrounds junto com o mestre. Uhum. Ele te dá essa perspectiva, mas cada raça tem 6 by default. E esses backgrounds basicamente falam um pouco sobre de onde você veio e te dão seus atributos básicos, a sua skill, uma favorite skill, que é uma skill que ela vai estar sublinhada, e quando você gastar Hope, que é tipo um action point do jogo, a gente vai falar disso depois, para invocar um atributo, você invoca um atributo melhor, tem um bônus relevante, né? E também te dá 2 das suas distinctive features, que são mais 2 traits. E assim, o interessante dessa lista de background é que, primeiro, elas são muito variadas, 6. Para cada uma das 6 culturas, você tem 36. Assim, é o suficiente para você jogar por um bom tempo sem repetir, tendo grupos variados, personagens variados. E elas são muito legais entre elas, né? Eu tô vendo uma, por exemplo, aqui, dos anões, chama Olhar Penetrante. E fala que o seu irmão te ensinou a julgar as pessoas pelas suas ações, não pelas suas palavras. E aí você confia no seu instinto na hora de olhar uma pessoa e saber se ela tá mentindo ou não.
E aí você faz um personagem voltado pra isso, né? Um cara que ladrões e mentirosos não aguentam olhar olho a olho, né? Olhar no fundo dos seus olhos, Tem etc. aquela parada meio Galadriel olhando no olho do Boromir e o Boromir não aguentando olhar de volta, sabe? Isso, por aí. Todos são bem legais. Tem uns muito bons. Você lê e você fala assim, nossa, eu não imaginava que eu podia jogar com isso na Terra-média. Sim. É muito... Teve um que eu vi que era não lembro de qual raça, que era pra você fazer um cara meio curandeiro, que os elfos ensinaram artes de cura e etc, que eu achei fantástico. Uma coisa que eu acho bom salientar é que em momento nenhum você vê uma referência direta a tropes comuns de fantasia medieval. Em nenhum lugar do livro você vai ler que você vai ser um guerreiro. Em nenhum lugar do livro você vai ler que você vai ser um ladino. Ladino até tem um pouco, né? Uhum. Mas não exatamente. Mas muito pouco. Você não tem aquela divisão que costuma remeter ao D&D de eu sou um guerreiro, o seu personagem ele fica muito mais com uma cara de uma pessoa da Terra-média do que de um estereótipo de fantasia medieval. Uhum. Você não faz um anão guerreiro, você faz um anão da Montanha Solitária que foi exilado quando os orcs atacaram e por isso odeia orcs. E isso é muito diferente, bem bacana. Depois, na criação de personagem, você tem como customizar o seu herói através de escolher o seu atributo favorito. Uhum. Basicamente, você tem os seus atributos, que costumam variar de 1 a 7, e você pode colocar um bônus desses atributos, que são um bônus de 3, 2 e 1, você escolhe qual atributo que fica, e você usa esses bônus quando você usa uma favorite skill com aquele atributo, você usa um atributo maior. Não é? Você usar o atributo quer dizer você soma o valor do seu atributo na sua rolagem. E isso você só consegue fazer quando você gasta um ponto de esperança, um hope point, que é meio que aquela coisa, o action point, o fate point, que tantos RPGs modernos têm hoje em dia, O né? drama point é aquele ponto narrativo que te permite customizar, melhorar uma Quando você jogada. falha naquele teste que você não quer falhar e que ia ficar bizarro você falhar, você dá aquele boost e conseguir Uhum. superar aquela dificuldade. A outra parte da customização que você vai ver é decidir o seu calling. Sim, que são 4 no primeiro livro. Calling é uma coisa muito legal porque ele é a resposta para aquela coisa. Tudo bem, fiz meu personagem. Por que meu personagem tá saindo para se aventurar? Por que ele não tá ficando Porque ele não virou um em padeiro casa? em Bri. É. E os callings geralmente são isso. Por exemplo, você tem o primeiro calling que eles falam, né? O primeiro chamado que eles falam é o scholar, o estudioso. Você é um cara viajando o mundo para aprender segredos, obter conhecimento, pelo motivo que seja. Muito bom. Aí você tem os 4 callings são o Scholar, o Treasure Hunter O caçador de tesouros, o Slayer, né? O caçador, sei lá, o matador de alguma coisa. e o Warden, que é um cara que é. E tem o Wanderer. São 5 então? São São cinco. 5. O Wanderer que é o viajante, Viajante, né? De você viaja, ver o viajar. mundo, etc. E o Warden, que é o cara que jurou derrotar a sombra e que protege. É um protetor, né? De algum lugar ou de alguma coisa. O legal é que esses callings, eles vão trazer pra você favorite skills, né? Skills favoritadas, sei lá, favoritas. Vai dar um outro trait pro seu personagem. E ele vai trazer uma coisa que é a Shadow Weakness. Que é mais ou menos o caminho pelo qual o seu personagem pode ser corrompido. Que é uma temática que o tempo todo tem em Senhor dos Anéis e que não podia faltar no RPG de Senhor dos Anéis. Esse jogo trabalha o tempo inteiro com corrupção. O Treasure Hunter, por exemplo, a Shadow Weakness dele é a Dragon Sickness, a doença do dragão. E é você ficando tão ganancioso, é aquela ganância maligna, né? Do acumular, Uhum. acumular, acumular, e no fim você perder sua vida por causa disso. A gente vai comentar disso mais pra frente quando a gente falar de corrupção, mas quando você começa essa Shadow Weakness, seu personagem começa a entrar numa espiral descendente e vai se levando a isso, sabe? Vai se corrompendo e vai entrando cada vez mais fundo. O Slayer, a Shadow Weakness dele é a maldição da vingança. Ele começa a ser tão consumido pela coisa que ele quer matar, por esse desejo de matar, que ele vai se perdendo. Então, e é uma mecânica muito legal, assim, desses callings, dessa corrupção. E te dá um motivo para você se aventurar, te dá um trait especial de cada calling e te dá essa Shadow Weakness. Então é muito bacana.
Uhum. E você também tem. Aí tem aquela coisa, né? Você ganha uns pontos de experiência pra você comprar uma skill ali, você aumentar comprar um tracing, você comprar. Melhorar skills, comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali Uhum. com o personagem. Você também, nesse momento, gera os seus valores de Endurance e Hope. E isso é importante falar porque são duas mecânicas muito interessantes. O Hope, como a gente já falou, eles são os pontos extras que você tem pra gastar. Eles são baseados normalmente num valor que a sua raça tem. Então, cada raça tem valores de Hope maiores ou menores. Os hobbits, por exemplo, têm os maiores valores. E os anões têm o menor. Tem o menor, sim. E você soma um atributo aqui, você soma o seu Heart para chegar no seu Hope total. Você vai gastando esses pontos, mas o gasto deles não é impune. Você tem um certo limiar, que a gente já vai chegar nesse ponto, mas se você for gastando e passar desse limiar, a esperança do seu personagem caiu demais. Tanto que o coração dele caiu nas garras do inimigo. Eu acho que, E aí ele começa a entrar na corrupção. eu acho que a gente até pode falar disso agora já. Porque, assim, o Hope, vamos supor, eu tenho 8 de Hope. Então eu tenho 8 pontos de Hope, eu posso gastar esses pontos de Hope, ou para ativar algumas habilidades que eu possa ter devido a um Valor, algumas coisas podem te dar habilidades que custam Hope, ou para ter aquele somar o meu atributo na minha rolagem. Então, sei lá, eu tenho Body 6, eu somei esse 6 na minha rolagem para fazer alguma coisa. Você gasta esse ponto. Você não, o seu total é 8, né? Então você gasta, ele pode voltar a 8 eventualmente e nunca ficar acima. A não ser que você aumente o valor total. E na ficha é até muito legal, porque você tem o total, você tem o atual, você tem o seu máximo, né? Ficou 8, você tem o atual e embaixo você tem os seus pontos de Shadow. Que é assim, toda vez que você sofre a possibilidade de corrupção, e isso é mais comum do que parece. Foi muito comum na nossa aventura, né? Sim, sim. Só de você estar em algum lugar que é corrompido pelo inimigo, você já tem chance de ganhar. Você pisou em Mordor, filhão, tá subindo. Então, tem essa possibilidade. E aí, esse ponto ele vai subindo o seu Shadow. Então, você tá lá com 1, 2, 3 de Shadow. Quando você gastou pontos de Hope a ponto de igualar o seu Shadow, aí, fica menor ou igualar? Eu não me lembro. Eu acho que ia ficar menor. Bom, Quando o seu Shadow começa a superar o seu Hope. quando o seu Shadow tá maior do que o seu Hope atual, o seu personagem ele está. Como é que é? Miserável. Ele tá miserável. E aí ele está excepcionalmente suscetível à influência do inimigo. Então, quando você rolar um olho de Sauron nessa situação, você perde o seu personagem, o controle do seu personagem por um momento, de acordo com a Shadow Weakness dele, não é isso? Numa coisa que é chamada The Bout of Madness, né? Isso. Um surto de loucura. Tipo o Boromir tentando pegar o anel do Frodo. Eu acho que é o melhor exemplo. Você tá lá, de repente, sabe, o Boromir, você vê no filme ele perdendo a esperança, Ele ele fala, falando que Gondor tá fodido. Galadriel fala que tem esperança, mas eu não consigo enxergar nenhuma. E ele vai se desesperando no decorrer da história, né? E aquilo cai tanto que ele tem essa loucura. Ele tenta tomar o anel à força e quando o Frodo coloca o anel e sai, foge, você vê que ele volta à consciência. E ele fica, não, o que eu fiz, o que eu fiz? Isso ilustra bem que seria uma cena de um jogador perdendo e depois recuperando o controle, né? Exato. Então é muito legal essa mecânica e é perigoso. Então você tem que controlar bem o seu gasto de Hope e o seu gasto de Shadow, né? E o outro valor é o Endurance. O Endurance é um atributo muito legal porque ele também varia de raça para raça. Os anões têm o maior, os hobbits têm o menor, que é a representação do seu vigor físico. Uma espécie de resistência, né? E isso é muito legal porque isso aí serve para várias coisas no jogo. Quando você faz as viagens, esse jogo ele tem uma mecânica de viagem muito legal, a gente vai falar dela depois. Mas quando você faz a viagem e você tem problemas na viagem, você vai se cansando e você vai perdendo esses pontos da sua endurance. Eles também funcionam como pontos de vida. Quando você é ferido em combate, você perde ou recebe um ataque em combate, é dito que você não foi ferido, mas você perdeu a sua endurance. Sabe aquela coisa que você já ouviu em outros RPGs? Ah, mas isso aqui não são os pontos de vida. Isso aqui é a resistência física, quando tá diminuindo, significa que seu personagem tá se cansando daquele combate. Eventualmente ele vai se cansar tanto que aquele único golpe fatal, geralmente é o que mata, é uma estocada da espada, vai passar pela guarda dele, vai acertar e ele finalmente vai morrer. Não quer dizer que ele tá sendo retalhado aos poucos. E geralmente esse papo não cola muito.
Aqui ele cola mais. Aqui ele cola mais, exato. Ele cola muito. Cola muito, até por ser um recurso que ele é compartilhado por vários elementos do sistema. Então você viajou, se fudeu, tá cansado, você perde essa habilidade. Tomou ataque, tomou dano, perde isso aí. O seu equipamento, ele também é importante aqui, mas é importante de uma maneira diferente. Ele funciona parecido com o Shadow. Quanto mais pesado o seu equipamento, mais ele vai subir um valor que é o seu valor de fadiga. O encumbrance seria o seu valor de fadiga, acho que é um bom termo. Uhum. O encumbrance, cada equipamento que você tem, é legal falar que ele, já é até a próxima parte do livro, que é equipamento, ele divide entre o seu travel gear e o seu war gear, né? Uhum. O seu equipamento de viagem, que aí vai variar conforme a época do ano. No verão e no outono e no inverno você carrega mais... Você carrega mais coisas para viagem, né? Mais material de viagem, e o que você carrega é mais pesado, então o valor dele é maior. E conforme as armas ou armaduras que você está carregando, elas têm um valor de encumbrance maior. Isso pode parecer complicado ou muito bookkeeping, mas na verdade é muito simples. Você anota lá, minha armadura tem encumbrance 3, meu elmo 2, a minha arma 2, minha roupa de viagem tanto. Você anota lá um total, sei lá, 7. É legal que isso não é feito em quilos, gramas, É um número pounds. abstrato. É um número abstrato que faz você entender muito bem aquilo. Uma espada curta, uma faca, algo leve, tem 1. Uma armadura pesada tem 7, 8. Então tranquilo. Pois é. Então é bem interessante. E esse valor, ele também vai subindo de acordo... É que ele funciona igual ao Shadow. Então conforme quando a sua endurance total ficar abaixo do seu valor de encumbrance, que é o seu equipamento e tudo mais, o seu personagem está cansado. E é nessa situação, e isso pode acontecer por viagem também, por N coisas, é nessa situação em que você só usa o 4, 5 e o 6 nos D6. E é uma coisa bem complicada. E aconteceu na nossa aventura. Na hora que esse podcast for ao ar, você já deve ter ouvido. Mas no nosso combate final, foi isso que aconteceu com o personagem do Chess. Tanta paulada que ficou cansado. O legal é que o anão, ele tinha a armadura mais pesada, uma das armas mais pesadas do jogo, elmo e escudo, ele tinha muita coisa. E ele tinha um Cultural Blessing, né, que diminuía 10 pontos da encumbrance dele. Então você vê que os anões realmente foram feitos para carregar material pesado, carregar arma, armadura. E ele já tem naturalmente uma resistência. Além de ter os pontos, uma quantidade de pontos maior que as outras raças, eles ainda têm uma vantagem cultural. E isso até tem no livro, né? Porque na hora que eles vão sair de Rivendell no livro, o Tolkien ele descreve o equipamento de cada um. Ele fala, o Aragorn tá levando lá a espada, o Boromir tá levando a espada e o escudo, e o Gimli é o único que está carregando uma camisa de cota de malha. E ele fala, porque os anões fazem dos... Ele fala burdens, né? Como é que eu traduzo isso? Carga. Pode ser. Porque ele fala, porque os anões fazem das cargas leves, né? Então os anões não se preocupam muito com isso. Tá lá no livro, é uma coisa que eles trouxeram aqui, é muito, muito flavorful, muito legal. Legal. Isso mais ou menos completa a criação do seu personagem. Fica faltando você colocar alguns outros valores neles, né? Que você vai completando. A parte de combate, que a gente vai falar quando descrever mais o combate. E 2 valores, que é o valor e a sabedoria. Só uma coisa que eu queria falar antes, que tem a ver com o equipamento. Nesse jogo você não tem dinheiro propriamente dito. Você não calcula quantas peças de ouro seu personagem tem. Você começa o jogo com equipamento que você começa com uma peça de cada equipamento à sua escolha. Uma arma para cada perícia que você tiver, por exemplo. Exato. Mais armadura é um escudo. Se você quiser, porque é bom lembrar que você tem que calcular. Então isso meio que fica equilibrado devido ao encumbrance. Você não quer carregar muito equipamento, porque senão você vai ficar com o encumbrance muito pesado. Mas em tese você pode começar com qualquer um. E além disso, ele divide que cada uma das culturas tem o seu standard of living. Algumas culturas são mais ricas que outras. E então, por exemplo, o Anão da Montanha Solitária é uma cultura muito rica. Eles recuperaram o Tesouro do Dragão, tem o comércio, coisa e tal. Enquanto um Beornin é uma cultura muito marcial, então eles têm bem menos luxo. E isso você usa para você lidar com gastos corriqueiros durante a aventura. Chegaram na cidade e vão na taverna, o Anão pode pagar um banquete, o Beornin não. Tem um exemplo que ele descreve no livro que fala, eu sou um treasure hunter e, sei lá, minha cultura é barding, né? Então,
eu tô, sei lá, tentando fazer alguma coisa, eu falo, será que eu tenho um conjunto de ferramentas de ladrão? E aí você vai olhar o standard of living dele é alto. Então, assim, não só esse cara tem, porque é relativo à profissão dele, como deve ser uma peça de grande valor, deve ser uma peça de qualidade superior. E isso é uma coisa interessante também, porque ele meio que ele hand wave, né? Ele passa por cima de certos detalhes, mas estão lá. Então você tá numa situação que vão para um baile não, mas vão para sei lá, o conselho de Elrond ou alguma coisa do gênero. Será que o anão para e pensa, será que eu tenho uma roupa de luxo, de qualidade? O standard of living dele é rich, ele tem. Você não precisa ficar anotando na ficha, eu tenho roupa, tenho isso, tenho aquilo, tenho corda, tenho isso aqui. Se você pelo standard of living, você meio que consegue administrar isso na hora. E é uma mecânica que eu gosto muito também. E aí tem o Valor e o Wisdom. O Valor e o Wisdom. Então, assim, o Valor e o Wisdom, eles são uma medida que é outro caminho de evolução de personagem. Exato. A ideia é que você tem 3 pontos e você tem que dividir entre esses dois valores, né? Entre esses dois valores, tá confundindo com valor, né? Entre essas duas características da ficha, que é o valor e a sabedoria. Então você vai ficar ou com valor 2, sabedoria 1, ou com sabedoria 2, valor 1. Basicamente, o valor é a coisa mais de... valores de guerreiro, honra, glória, etc. Enquanto sabedoria vai mais pro seu personagem, que é, às vezes, um cara pesquisador, um cara que tem mais um conhecimento de lendas, de histórias, por aí. Tanto é que no nosso grupo, no grupo que a gente jogou, vocês fizeram a divisão, né? Você foi o cara do Valor alto. Do Valor alto, e ela foi a pessoa do Wisdom. Isso é interessante porque tem toda uma mecânica para quando você tem encontros com os personagens. Não encontros combates, encontros sociais com outros personagens. Cada pessoa na Terra-média valoriza uma coisa, ou a sabedoria ou o valor. E isso vai definir a quantidade de erros nos dados que vocês podem ter, o limiar de erro que vocês podem ter até aquele encontro virar um desastre total. Isso é muito legal. Além disso, você usa Valor para resistir ao medo e você usa o Wisdom para resistir à corrupção. Bacana isso também. E por que a gente fala da evolução? Conforme você vai se aventurando, você pode subir os seus valores de Valor e Wisdom. Uhum. E quando você ganha, você sobe um valor, se você subir o seu Valor, você ganha um reward, se você subir o seu Wisdom, você ganha uma Virtue. Uma virtude ou uma recompensa. A recompensa pode ser, por exemplo, sei lá, um item melhorado. Normalmente, é assim que são meio que os itens mágicos, né? Um item mágico entre aspas gigantescas. Muito gigantescas. Mas a ideia é que você tem um equipamento melhor. Tem equipamentos raciais. Então tem uma lista lá de você tem uma armadura anã, você tem um arco élfico, você tem não sei o quê. E tem uma lista de genéricos, por assim dizer, que você pode pegar um equipamento que você já tem ou que você obteve e colocar um upgrade. Então ele é um escudo melhor, ele é um machado melhor, ele é uma coisa uma coisa que faz alguma coisa diferenciada. Uhum. Então isso é muito legal. E quando você ganha uma Virtue, a Virtue é mais uma habilidade especial da sua cultura. Por exemplo, a Elfa, que começou com Wisdom 2, ela já tinha a primeira virtude. A primeira virtude dela era saber falar com plantas e com os elementos. E isso gerou uma cena muito legal na aventura. De fato. Sabe aquela coisa lá da Galadriel, a Hear It in the Waters, Meletinier e tal? É isso que ela aprende a fazer, é uma coisa de elfo. E foi um momento muito legal, foi bem mágico mesmo, ela entrando no rio, colocando, tendo lembranças do passado e etc. Foi bem bacana. E também, novamente, elas são divididas por virtudes raciais. Então, cada uma dessas culturas, na verdade, com virtudes culturais, cada uma dessas culturas vai ter virtudes diferentes conforme forem passando de nível. É muito legal. É legal que vocês já devem ter visto até agora a quantidade da customização que você é capaz de fazer, né? A gente já falou de raça, a gente já falou do... Calling, do background. Do seu background, aí você coloca o calling, aí você tem no final, se você puder colocar o Wisdom e Valor, lógico, tem uns que combinam mais do que outros, mas você pode fazer combinações diferentes. Cara, você tem no final uma quantidade absurda de personagens que podem ser feitos. E com um sistema que você cria personagem em 5 minutos, que é muito rápido de criar personagem. Você vai escolhendo e vai esse aqui, ele acabou, montou. E é muito, muito legal.
A última coisa que ele fala nessa parte de criação é você fazer uma criação da sua fellowship, né, Ah, isso é uma muito legal. company creation. Nessa parte do capítulo do livro, eles falam sobre os lugares onde as companies podem se encontrar e etc, né, como reunir. É uma parte curtinha, mas a regra que a gente tem que dar Frisar. uma conversadinha, né, é do seu valor de fellowship e do seu fellowship focus, né? Sim. Você tem na mesa uma quantidade, um pool de hope points extras que qualquer jogador pode pegar. Na E verdade, esse pool é igual à quantidade de pessoas da fellowship. então você tem 4 membros na sua fellowship, você tem 4 desses pontos. Isso. Fica esse pool no meio da mesa e em determinado momento você pode vir e falar, não, então eu vou usar um ponto aqui do grupo, né? E essa mecânica, ela é em geral utilizada para você recuperar a sua esperança. Eles falam que você recuperar a esperança está em você se apoiar nos seus amigos de fellowship. Uhum. Então, quando você pode, tem um ponto de hope, você pode pegar um ponto de hope dessa pool e colocar para você. Você pode fazer isso quando mais de 50% do grupo concorda. E se não concordar, você pode pegar mesmo assim, mas você ganha um ponto de shadow. Então é muito legal isso. Se de repente o grupo fala, não, acho que não é uma boa hora, você vai pegar agora, gastar esse ponto. Você fala, não, eu tô precisando, vou pegar mesmo assim. Seu personagem tá seguindo um caminho que da corrupção, não deixa de ser, né? Uma coisa egoísta. Ele foi egoísta, foi cuzão. É? Então, e é só assim que você recupera a hope. Com esses pontos de fellowship, a pool refresha no começo de cada sessão. Uhum. Você tem o seu fellowship focus, que é uma pessoa daquela fellowship a quem você é dedicado. Sim, o Fellowship Focus serve para você estabelecer relações dentro do grupo, né? Amizades, coisas assim, Tipo entre os o personagens do Sam e o grupo. Frodo, o Legolas e o Gimli. O Pippin e o Merry, por aí vai. E aí você faz uma ação que visa salvar aquela pessoa em especial, O que a beneficia de alguma maneira. ou que beneficia aquela pessoa, você se gastar um Hope Point, você recupera um Hope Você Point. pode recuperar. Não precisa gastar, mas se for uma ação que for bonita, que for interessante, que você se pôs em risco e tal, você pode recuperar um Hope Point. O que aí vem bastante de você fazer o gasto de graça, né? Você pode gastar o Hope Point, já recuperar e ficou de graça para aquela ação. E também, no final da aventura, da sessão de jogo, se você vê lá, meu Fellowship Focus não foi ferido, então você ganha um ponto. Ele foi ferido, você perde ponto. Morreu, você perde um monte de ponto. Então tem essa mecânica também que é bem legal. Uma coisa que eu queria comentar rapidinho que são os tipos de perícia que tem no jogo. Porque a gente falou que tem perícias, mas a gente não falou quais eram. Não vamos falar todas? Eu acho que a gente ia entrar agora, né? Falando das características. Então vamos, vai. Mas assim, a gente não vai falar de todas, mas você tem perícias muito interessantes, como, por exemplo, música, ou riddle, que é charadas, adivinhações, ou então viagem, exploração, cortesia. São perícias que têm muito a ver com o cenário do Senhor dos Anéis. E uma coisa que eu gosto muito é que essas perícias, elas não são aquela perícia de D&D. O pessoal me vê falando, parece que eu odeio D&D. Não é isso, gente, é que é diferente. Mas não é aquela perícia de D&D que você tem lá. Com um teste de dificuldade tanto você faz isso. Essa perícia serve para fazer aquilo. Aqui é muito amplo. Então a perícia música serve para N situações em que você consiga imaginar que a música cabe ali, entendeu? Inclusive, Song é uma perícia usada quando você tem que interagir com alguns animais. Exato. Num nível meio... Tem uma... Agora que eu tô lembrando, no Retorno... Não, Retorno do Rei não. Acho que é no Duas Torres. No filme, tem uma cena do Aragorn acalmando o cavalo lá, né? O Brego. Na versão estendida? Não tem no normal? Não. Bom, ele vai acalmar e aí ele começa a falar umas palavras em élfico e acalmar. Mas a ideia nesse livro que fala é que você estaria rolando um teste de som. Exato. Mesma coisa quando a Arwen no filme, o Glorfindel, faz o cavalo correr mais e esse tipo de coisa. Seria por aí. E da mesma maneira, por exemplo, a skill Riddle, que serve tanto para você fazer lá o Riddles in the Dark, né? Mandar charadas e tal, também serve para você resolver quebra-cabeças, para você. E não só quebra-cabeças, mas assim, você juntar fatos, fazer aquele raciocínio dedutivo, juntar fatos e chegar numa conclusão, a perícia também serve para isso. Cara, e é legal pra caramba de ter, sabe? Na nossa aventura teve uma cena de uma pessoa vindo e jogando não uma charada, mas uma rima.
E os jogadores fizeram testes de Riddle para decifrar e depois aquilo foi relevante Foi para a útil, continuação da exato. aventura. E é interessante isso, né? Traz bem o gosto mesmo de Senhor dos Anéis. De repente o cara pode virar e mandar uma profecia enigmática, assim. E aí você pá, rola o Riddle e no momento que aquela profecia seria útil e se lembra, Por putz, exemplo, verdade. a Fellowship of the Ring abriu os portões de Moria com teste de Riddle. Ah, esse é o clássico. Então, são perícias muito gostosas de usar por elas serem tão open-ended, serem tão amplas no que elas podem fazer. Várias perícias sociais, impressionar, persuadir, inspirar, Isso é cortesia. uma coisa que eu acho muito legal. Inspirar. Você tem, a sua aparência pode inspirar, seu discurso pode inspirar, mas é uma coisa que tem muito a ver com o Senhor dos Anéis. Uhum. Assim como a skill Battle, por exemplo. Ou Craft, que Craft aqui é usado de uma maneira muito legal. Por exemplo, você tem Craft, você sabe fazer e desfazer coisas. Então, você tem um. Você consegue. Seu barco está quebrado, você conserta o barco. Você tem uma fechadura, você pode tentar quebrar a fechadura. Por exemplo, no jogo a gente usou isso para. Tinha um túnel aberto para derrubar o túnel. Né, para ver se Uhum. tinha uma falha estrutural que fosse capaz de derrubar o túnel. E você usa Craft para isso. Então é um sistema muito amplo de perícias, muito gostoso de usar. Eu gostei muito do sistema de perícias. É bem bacana. Isso são as perícias normais, depois você tem as Perícias de perícias armas, que são de separadas, né? armas. Mas aí E elas são bem, né? não tem nenhuma. Não tem, o combate nesse jogo ele fica um pouco segundo plano. Então não tem muito, assim. Sei lá, se tem machado 2 você rola 2 dados para bater com o machado. Não tem muita dificuldade. Elas funcionam do mesmo jeito que as outras. A diferença é que às vezes você tem uma perícia específica por uma arma e às vezes você tem a perícia para o grupo de armas, Exato. né? Então E você isso pode acontece. ter perícia machado de duas mãos, e você não sabe usar machado de uma mão só, ou você pode ter perícia machados, que você sabe usar qualquer machado. E geralmente tem uma diferença no bônus. Com a maior especialização, você tem uma vantagem maior no jogo. Exato. Aí a gente vai pro capítulo. Esse foi o capítulo 3 já, né? A gente já Esse é o passou. 3 e nele vem todos os traits explicando, né? O que cada um é, o que cada um faz. Ele disseca melhor a parte de Endurance e Hope, né? Que até agora você viu como calcula, mas você não tinha visto para que servia. A gente também tinha. Ele disseca Fala mais de ainda a Fellowship, equipamento. Gears, né? O equipamento. Ele fala do tesouro, que é uma coisa interessante. Fale sobre o tesouro, Vitor. O tesouro é legal. O tesouro é assim, ele é uma medida que é numérica que pode variar de 1 até 1000. E a ideia do tesouro é aquela coisa, vocês estão fazendo aventura, etc, e de repente vocês encontram, sei lá, o tesouro dos orcs, dos orcs, ó, dos trolls, já que Uhum. o Hobbit tá em moda. Vocês mataram os trolls, foram pra caverna e encontraram lá um baú valendo. Em vez do mestre começar a falar, são tantas peças de ouro, blá 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 blá, nheco, ele dá um valor, um rating para aquele tesouro. A ideia é que um ponto de tesouro pode manter um aventureiro vivendo num standard of living que a gente tinha comentado, de próspero ou prosperidade durante um mês. 2 pontos mandariam um aventureiro vivendo com um estilo de vida de rico durante um mês. E por Uhum. aí vai. Por exemplo, eles estão aqui, eu tô vendo a tabela, um rating de 1000 seria 1/100º do tesouro do Smaug. Exato. Seria para vocês terem uma ideia de quanto valeria, né? Então, assim, o seria poucas moedas, né? 3, 4 moedas de ouro, até uma coisa bem grande, fabulosa. E é legal que isso aqui você vai usar quando a gente estiver entrando na Fellowship Que é Phase. muito legal. E também serve para encumbrance. Cada ponto de tesouro que você carrega aumenta um ponto na sua encumbrance. Então, se Né? você for um bastardo avarento, você vai ficar muito pesado. Isso pode te trazer cenas legais. Você pode Tem que imaginar, tem uma abandonar o pessoa. tesouro pra Tem que fugir e abandonar o tal. tesouro e de repente, sei lá, você é um Treasure Hunter, você tem a Dragon Sickness. Você não vai abandonar aquilo e aquele tesouro vai, sei lá, você vai afundar com ele. Exato, é muito legal. É bem bacana essa parte do tesouro. É um jeito legal de. Eu sempre tive problema com essa coisa de dar dinheiro, dar quantas peças de ouro. Mas isso aqui é bem legal, é um É, sistema bem simples de e colocar. ele ainda te dá a opção de você, como fazem no Hobbit, você esconde o tesouro e volta pra pegar depois. É uma ideia, então você enterra ali o baú do tesouro dos Trolls e quando você estiver voltando da viagem, você passa, pega lá e leva pra casa, quando você estiver mais seguro. Uhum, muito bom. Então isso é bem interessante. E também tem o standing, que é uma regra que eu acho muito legal. O standing ele varia de 1 a 6.
Na verdade, de 0 a 6. 0 a E 6. ele é a representação do quanto o seu personagem é visto, de como o seu personagem é visto por aqueles de sua própria cultura. Pelos de outra, é o que eles falam, né? O valor de um personagem e a sabedoria de um personagem pode ser muito importante para os sábios e para os poderosos. Então, no conselho de Elrond, vale muito mais o seu Valor e o seu Wisdom do que o seu Standing. Standing. O seu Standing é o que você significa para a sua terra. Então, o Boromir em Gondor, o standing dele é gigante. Ele seria. Vai de 1 a 6, a gente. Caraca, Na 5. tabela mostra o. O dele seria 5, né? O Chieftain. 0 seria você ser uma pessoa sem casa, um viajante, O né? 0 é como Gandalf é visto no Condado. Boa, exatamente. E o 6 seria o rei, o regente, né? O 6 é o Aragorn em Gondor, quando ele vira total. rei. O Théoden, Isso mesmo, o Boromir seria um chieftain, né? Uhum. Seria 5 por aí. E isso serve, em termos de jogo, isso serve para na Fellowship Phase, isso serve para você determinar o quanto influente é o seu personagem. Então, na hora que você resolver mandar e desmandar na sua terra, se você tiver um standing alto, você pode. Isso é muito útil na Fellowship Phase. Então é uma mecânica muito legal. Aí na parte 4, o capítulo 4 do livro, ele te fala sobre como você evolui o seu personagem. Que é mais ou menos as coisas que a gente falou até agora, né? Você tem você ganhar o Advancement Points, né? Isso, o valor e a sabedoria, e aí você pode ganhar as recompensas ou as virtudes. Exato. E você tem uma coisa que é interessante, que é o objetivo da sua companhia, né? Uhum. E que é um objetivo, por exemplo, destruir o anel, qualquer coisa assim. E o objetivo da companhia é útil porque conforme você se aproxima de cumprir ou vai cumprindo o seu objetivo, você ganha mais experiência quando você vai chegando próximo do seu objetivo e tal. É uma maneira que o mestre tem de dar mais pontos de experiência. Uhum. Então eu gosto muito desse sistema de evolução, especialmente dessa questão do Valor e Wisdom, que você vai subindo para ganhar esses traits. Então você basicamente evolui de duas maneiras. Aumentando as suas perícias com aqueles Advancement Points e aumentando seu Valor e sua Wisdom com pontos de experiência. Mais ou menos isso. Sem contar, claro, o Treasure que você tem, que também vai servir para evoluir um pouco o seu personagem. E tem essas virtudes, né, que eu acho muito legais. Por exemplo, tem uma virtude dos Beornings, que é Brothers to Bears, né? Que você consegue, você aumenta a sua endurance em alguns pontos, né? E a sua audição, você tem certas características de um lobo, de um urso. Seus sentidos ficam mais apurados, é muito interessante. É bem bacana mesmo. Ou então Elvish Dreams, né? São essas habilidades especiais que é o mais próximo que esse sistema chega de magia. Ele vai dar. É o caso da Elfa no nosso grupo. Aquilo é um efeito mágico. É muito mágico. Exato. É muito mais mágico do que você vai encontrar numa lista de magias de D&D. Eu também. É muito mais mágico do que fazer o Magic Missile. E você não tem explicação. A gente não, em nenhum momento a gente entrou em como ela tá fazendo, por quê, quando, com quem ela aprendeu. Ela simplesmente faz. E acabou. E acabou, pra aventura serve. E é uma magia super sutil e gostosa de você trabalhar. Então, adorei esse sistema. E do outro lado você tem aí os seus equipamentos, né, que você pode pegar. Por exemplo, um Barding, ele pode pegar um Dalish Longbow, que é um longbow todo foda. E aí você tem... Uma coisa que eu acho legal é que eles recomendam que você dê nome aos seus itens. Isso é bem legal, né? De você nomear. Eles até falam de nomes muito pomposos, provavelmente seriam itens que pertenceram a reis e coisas assim que não estariam, você não encontraria assim tão fácil, né? Então eles até incentivam você a usar uns nomes mais simples, né? A Orcrist, né? A Fend Orc. Uhum. Ou então, né? Tem vários nomes, Sting. Sting, por aí, eles até puxam um pouco mais por esse lado. No né? máximo, sabe, a espada de não sei quem. Uhum. De repente o seu nome, sabe? Tipo, Spear do rei blá blá blá, que é uma que você pode pegar aqui. O machado de asa no bizarro. O machado de asa no bizarro. É muito legal esses nomes. Os anões têm vários desses. Sim, é muito legal esse sistema.
Eu gostei demais. Aí ele vem para as regras de viver e morrer, que ele te explica aqui como é que funciona o cansaço, como é que funciona a exaustão, quando a sua endurance zera, quando ela fica abaixo do seu fatigue, né? Do seu encumbrance. Só encumbrance fica abaixo do seu endurance, fica abaixo do seu encumbrance. Na verdade do fatigue, porque o fatigue é endurance mais... Ah, é verdade, fadigue. Aí você cai inconsciente, você tá cansado. Se zerar, você cai inconsciente. Uhum. É a mesma coisa do Hero Miserable, né? Se zerar se estiver com o seu Shadow no topo, o seu personagem tá maluco, caiu pra sombra, tá todo fodido. E é esse que é o problema, porque se você olhar, a gente tava conversando sobre como tem parte de regra num lugar, parte de lugar, regra em outro. Aqui você tem um resumão de 4 páginas. Mas se você for ler procurando a regra específica, você não vai encontrar aqui, você vai encontrar em outra parte do livro. Então a mesma regra ela é referenciada em 2, 3 partes do livro. Você nunca sabe em qual olhar direito. Essa que é meio um probleminha com esse livro. Na diagramação ele peca um pouco. Tem uma outra coisa legal que é o ferimento, né? Aí entra um pouco nas regras de combate. Você quer falar disso agora ou quer continuar seguindo a ideia do livro? E entrar nas viagens. Vamos entrar nas viagens, depois a gente fala do combate. Beleza. O próximo capítulo, né, que uma coisa importante também é que ele fala como é que você recupera. O Endurance você recupera descansando. Uhum. Sendo que o Endurance que você perde em razão da viagem, você só pode recuperar ao final da viagem. Isso é bem legal. Então, por exemplo, se você está viajando do Condado até Valfenda, todas as dificuldades que você passou pelo caminho, isso vão cansando você, e não é dormir de noite que vai resolver. Você só vai conseguir recuperar isso quando você dormir em Valfenda. Uhum. Então é muito legal isso, porque senão ficaria meio ridículo, né? Nossa, me fudi hoje, mas eu dormi aqui, tá de boa. Tiraria aquela sensação da viagem épica e cansativa e o senso de conseguir quando você chegou no final. Essa é aquela velha coisa também de D&D, né? Os caras dormir, recuperar tudo, faz um descanso maior e se dá bem. Uhum. E aqui isso você tem um certo... Você se recupera um pouco, mas o personagem ainda tá cansado, a viagem ainda tá pesando nele. Exato. E aí você tem as regras pra você recuperar de ferimento e tal. Por aí vai, envenenamento, enfim, coisas desse jeito. Aí vai para Adventure Mechanics, que eu vou deixar o Victor falar mais. Bom, essa parte de mecânicas, ele vai descrever a parte do que a gente falou até agora, de como é que rola, como é que são as rolagens, a dificuldade. Ele vai dissecar um pouco mais isso e ele vai vir com algumas regras específicas. Uma delas é a regra de jornada que a gente ficou falando, que era muito bacana, etc e tal. Exato. Planejar a jornada, a aventura, é uma coisa à parte nesse jogo. Ele tem regras para você sentar e, sabe, abrir o mapa e decidir, vamos por aqui, vamos por ali, é assim ou é assado. A gente tinha conversado primeiro, falando que tinha 2 mapas, não é? Isso. O mapa do jogador e o mapa do mestre. O mapa do jogador, imagine aquele mapa da Terra-média que a gente vê nos livros, nos filmes, etc., marcando as coisas, Lone Mountain, dragãozinho, etc. Esse é o mapa do jogador. O mapa do mestre, ele tá dividido em hexágonos, ele tem cores marcando, as cores identificam a dificuldade de viajar naquele terreno e se tem ou não a presença do inimigo. E basicamente serve para o mestre ver por onde os jogadores vão e ele olhar direitinho qual é a dificuldade daquele terreno. A ideia é que todo mundo se reúne e a primeira coisa que você faz é rolar um teste de conhecimento de lore, para ver se você sabe alguma coisa sobre aquela área que vocês vão viajar, se você conhece algo, etc. O interessante é que todo mundo pode jogar esse teste de lore, mas você leva em consideração o sucesso e as falhas. Então normalmente é melhor que você deixe só o seu sábio fazer isso, o cara que é bom mesmo. As falhas estendem um dia a mais de viagem, etc. Quanto maior o número de dias de viagem, mais testes de fadiga vocês vão ter que fazer. A gente já chega nisso. Exatamente, mas vamos falar primeiro do lore. O lore, quando você passa no teste de lore, você pode conseguir algumas vantagens, como diminuir a duração da viagem em um dia, permitir que alguém passe automaticamente num teste de fadiga em determinado momento, diminuir a dificuldade geral dos testes nessa viagem. Nos testes de viagem. Nos testes de viagem.
E isso simboliza, né, o personagem sábio achando os melhores caminhos, ou então se preparando melhor para a viagem, né? Beleza, vocês estão começando a fazer. E aí a gente vai para viagem propriamente dita. Você ia comentar daquela questão que você tem o guia, o scout. Ah, eu ia falar isso agora. Então, por favor, fale. Cada pessoa da party vai estar representando um papel. São 4 papéis que o livro traz, né? Você tem o guia, o scout. Como é que tá esse scout? É O o cara que vai batedor. na frente, o batedor. O huntsman, que é o caçador. E o lookout man, que é o cara que tá. O vigia, né? Cada um deles vai ter uma perícia relacionada para fazer o seu teste de viagem, né? O guia vai ter que testar travel, o scout vai ter que testar explorer, o huntsman vai ter que testar hunt e o lookoutman vai ter que testar awareness. Uhum. E esses resultados dos testes vão dizendo para você o que pode dar certo e o que pode dar errado na sua aventura. E a ideia é que uma companhia sabe fazer isso direito, né? Uhum. Isso é muito interessante, essa mecânica. Mas continue, você estava falando bem da mecânica. Você divide essas coisas entre os seus jogadores e aí eles começam a fazer os testes. Os testes são baseados no número de dias de viagem, né? Quantos testes eles vão ter que fazer. A falha no teste, uma falha normal num teste, quer dizer que por algum motivo a viagem se tornou mais penosa por causa daquilo. Então, se você é o guia, você erra no travel, você pode ter errado, perdido o caminho, e aí você demorou um pouco para voltar ao caminho, e a jornada se tornou um pouco mais difícil. E isso se reflete no seu personagem ganhando fadiga extra por causa dessa falha. Então o seu personagem vai ganhar um tanto de fadiga extra, alguns pontos igual ao seu equipamento de viagem, com base nessas falhas normais. Isso. Então, cada falha normal dá uma dificultada e o pessoal fica mais cansado. O Huntsman, que fala em hunting, ele pode não ter conseguido Não caçar achou comida pra todo mundo. para 1 ou 2 noites, e aquilo tá tornando a jornada mais pesarosa pro seu personagem. O lookout, de repente, não viu um perigo à frente, ou não viu uma ameaça qualquer. E, sei lá. Se nessa falha o cara tirar um olho de Sauron, aí o bicho pega. Aí você vai desencadear um hazard na aventura. Você desencadeia um encontro que é um perigo para aquela aventura. Existe uma lista de vários hazards que eles põem. Pelo que eu li dos suplementos, no de aventuras não, mas no de Lake Town eles trazem novos hazards. Cada papel, né, de guia, de huntsman, etc, scout, tem 3 ou 4 hazards que pode desencadear. Mas os hazards são N coisas, desde vocês pegarem uma rota errada e aumentar dias de viagem, até vocês tomarem mais fadiga que o normal, ou um encontro mesmo, assim, sabe? Vocês realmente não viram, vocês trombaram com orcs, wargs ou qualquer coisa similar. Uma coisa interessante nessa viagem também é que se você tiver a cavalo ou de barco, você tem mais facilidade nesses testes. Isso é verdade. Você tem se eu não me engano, a quantidade de fadiga que você ganha é menor, né? Se você estiver viajando de cavalo de barco, a quantidade de fadiga que você ganha é reduzida pela metade. É muito completo essa parte da viagem. Se eu tivesse que, assim, não, tudo bem, não vou jogar o The One Ring, mas eu provavelmente pegaria o framework desse sistema para usar em outros jogos, porque é muito bom. É muito divertido. No nossa sessão, primeiro, a gente tinha 2 jogadores. Então não deu pra ver todos os papéis em ação mesmo. Exato. O ideal é que cada jogador ocupe um papel. Isso, no mínimo, né? Exato. E além disso, a viagem foi curta. Vocês tiveram que fazer um teste, eu acho. Foram 2 dias, eu acho, de viagem, né? Foi bem curto. Foi 2 dias, é um testinho só que vocês fizeram e ninguém desencadeou hazard nem nada. Mas você imagina numa jornada grande, se você tá querendo contar uma grande viagem, uma coisa meio levar o anel até Mordor, etc. Quantos testes você não tem que fazer, quantos perigos você não desencadeia, etc. Exato. Então é muito legal isso. E aí nós passamos pro combate. Isso. E aí vai para as regras de porradaria. Como é que funciona o combate nesse jogo? Seguinte. A primeira coisa, esse jogo não trabalha com iniciativa. Não da maneira como a gente conhece, de rolar um dado, etc. O personagem, ele adota no começo da rodada de combate. Vamos colocar assim, primeiro algumas coisas que eu acho importante falar também. Sem querer te cortar. Mas esse sistema não usa tabuleiro. Tá, justo. Eu acho que é importante falar. Ele não usa distância. Tudo ele usa distâncias abstratas. Você não mexe. Meu personagem anda
30 metros. Você não tem isso. Todas as distâncias e esse tipo de coisa são abstratas e definidas em parte pelas instâncias, que é o que o Victor vai falar agora. A primeira coisa que todos os personagens, os inimigos e os personagens jogadores fazem no começo de um turno é decidir qual instância o seu personagem está adotando naquele momento. Existem 4 instâncias. O forward, que significa que o seu personagem está avançando, ele está mais preocupado em atacar do que se defender. O open, que é o balanceado, ele está lutando e prestando atenção nos inimigos, etc. O defensive, que ele está segurando a sua posição, tomando mais cuidado na defesa. E o rearward, ou a retaguarda, que ele está atrás de todo o combate e é a posição na qual você pode usar arco e flecha. E o interessante é que você só pode assumir essa posição de rearward se você tiver pelo menos 2 pessoas em posições de combate corpo a corpo. Que eles estão segurando a galera pro cara que está atrás. Uma maneira bem elegante de resolver esse problema. Isso é muito legal. Isso define quando você pode falar assim, mas eu tô protegendo o arqueiro. Não, mas tem esse outro Goblin aqui, você tá lutando com aquele outro, esse passou e foi pegar o cara. Exato. Isso define muito bem. Se você tiver pelo menos 2 pessoas protegendo, não adianta. Não vai passar. Não vai passar, entendeu? Isso é muito gostoso, isso é muito legal. E a ordem das ações é com base nisso. O forward ataca primeiro, seguido pelo open, defensive, e o último que ataca é o rearward. O último que tem ação, na verdade, não atacar, né? Então todo mundo, você vai lá e... Quem que tá forward? Eu e você. Então esses agem nesse turno. Quem que tá open? Aí então vai. E a sua stance também define a dificuldade para te acertar, a sua defesa. A defesa nesse jogo é um número baseado primeiro na sua stance e segundo o seu parry. Que é um atributo baseado em seu atributo de... Wisdom. Não, é Mind. Mind. Baseado no seu Mind. Mind mais... Mais a TN mais o seu escudo. Isso, mais o escudo. O forward, por exemplo, como ele tá mais preocupado em atacar do que defender, ele tem a menor dificuldade de todos. A base é 6. O defensive, para vocês terem uma noção, é 12. Né? E isso dá uma maleabilidade legal pro combate. Na nossa aventura, eles estavam em desvantagem numérica e vários momentos foi estratégico que eles optassem por usar a instância defensiva e aumentar a dificuldade para acertar eles lá para as alturas, para realmente ser difícil enfrentar 4, 5 inimigos e conseguir aguentar os ataques. Então essa assim começa o turno, né? Mas bom, finalmente, chegou no seu turno, o que você pode fazer? Atacar nesse jogo é você pegar sua perícia de ataque, rolar os dados, mais o seu Fate Die, comparar com o target number do seu oponente e ver se você acertou ou não. Exato, bem simples. Esse rolo é bem tranquilo, bem simples. É bem tranquilo. Aí ele tem algumas particularidades. A sua arma, ela tem um valor de dano, damage, né? Então, se o ataque acerta a pessoa, você causa o seu valor de damage, que é um valor fixo. Dependendo da sua arma. Que deveria com a sua arma. Você causa isso em perda de endurance no seu oponente. Exato. Ele tá se cansando daquele combate, né? E aí o valor varia, 5, 6, vai mais alguma coisa mais ou menos desse nível. Se você consegue tirar um 6... você soma o seu atributo de body no dano. O seu atributo de body no dano. Se tirar 2, 6 é 2 vezes o seu body no dano. O que é devastador. O que é um golpe. E se você zerar o Incubus, o cara cai desmaiado. Exato. E a sua arma tem um outro valor que é o Edge. O Edge, ele é um valor baseado no seu Fate Die, que vai ser 10 ou 11. A ideia do Edge é que quando você tira aquele ataque, quando você tira esse valor no Fate Die, se o ataque pegar, né? Geralmente vai pegar porque o valor é alto. É o que eles chamam de Piercing Blow, né? O seu ataque foi tão bom que ele pode ter a chance de passar a armadura e causar um ferimento verdadeiro, que é o que realmente pode matar nesse jogo. A wound é uma condição de dano, né? Basicamente, quando você toma uma wound, quando consegue preencher todos esses pré-requisitos, o seu personagem tem direito a fazer um teste, meio uma espécie de absorção de dano. A dificuldade é baseada na arma que te atingiu. Se você passar, você só vai tomar a perda de encumbrance normal, mas se você falhar, você tomou uma wound. Seu personagem foi ferido e ferido gravemente. E a wound é
treta, cara. É difícil de recuperar. Ela traz muitas reduções pro seu personagem. Automaticamente você está considerado wary, por exemplo. Tomou um, está wary. Porque assim, o Encumbrance, a gente falou, você recupera com uma noite de sono, com tempo. Um Wound, você vai recuperar com meses de tratamento. Exatamente. Semanas, meses. Vários testes de healing, e a parada é embaçada. É embaçado, é complicado o seu personagem. E isso é legal, porque esse dá o sentimento que realmente é um golpe que entrou e aquele é o golpe que possivelmente vai te matar. Uma coisa interessante também que a gente não comentou é que você tem algumas opções em combate. Por exemplo, quando você toma dano, você pode resolver tomar um knockback. O que isso acontece? Tomei dano. Você pode dividir pela metade o quanto de endurance você vai perder, só que o seu personagem ele foi jogado para trás, né? Ele foi de alguma maneira Desestabilizado, exato. Isso faz com que você toma metade do dano da endurance, mas você não pode trocar de instância no seu próximo turno e não pode atacar. Você fica ali de boa, não pode tomar ações, na verdade, você fica ali de boa, se recuperando, né? Mas é muito útil quando entra aquela senhora paulada, né? O seu inimigo rolou 2-6 e você tem essa opção. Assim como você também, de uma maneira muito legal, você tem a opção de remover o seu elmo para recuperar a sua fadiga um pouquinho também, porque ele não é tão pesado e você consegue fazer isso. Exato. Você tem outras opções no combate, como por exemplo, fazer um Collet Shot, né, que você aumenta a dificuldade para você acertar, e se você obter o acerto, você vai ter uma vantagem baseada na sua arma. Por exemplo, um Collet Shot de um machado, você destrói o escudo do inimigo. O Collet Shot de um arco, você consegue um Piercing Blow automático. Você tem uma série de coisas de manobras que de combate. O combate é bem interessante, é dinâmico, rápido, letal, perigoso. E ao mesmo tempo tem várias opções para você usar, é bem interessante. Você tem opções de combate, você tem outras coisas que vêm como regras, por exemplo, para você. Essas regras são baseadas na sua stance, né, na posição que você domina. Então, uma pessoa em forward pode decidir usar intimidação para tirar os caras de lá. Uma pessoa na posição defensiva pode estar usando proteger um companheiro, né? Protect a companion. Alguém usando arco e flecha em Heward pode usar um prepare shot, né? Você deixa de atacar naquele turno para conseguir um acerto automático no próximo. Isso é legal. A gente usou acho que uma vez só na aventura, foi pouco, mas ele dá uma... Você pode intimidar... Que você pode intimidar o seu adversário, que você ganha os hate points, né? Que você pode mexer também, que é muito legal. Mas no geral é um combate muito dinâmico. Eu tenho um probleminha pessoal que eu tava comentando na hora do jogo, que eu sinto um pouco na hora de você rolar o dano. Você não gosta de dano fixo, né? Eu tenho um pouco porque eu gosto daquela coisa de o dano pegou, você pegar os dados e aquela tensão, etc. Eu acho que é a única coisa assim que eu digo que não é tão boa. Mas de resto, eu acho que é muito legal. Lógico, eu acho que funciona muito melhor quando todo mundo conhece as regras e sabe o que cada coisa faz. E aí fala, agora eu vou pegar forward, agora eu vou mudar minha stance. Stance você pode mudar no começo de cada turno como você quiser. E, cara, é um sistema de combate simples, mas eu gostei demais. Eu gostei de ter opções como você fazer um teste de Song ou de Inspire para seus companheiros recuperarem um pouco de endurance e voltarem pra batalha, sabe? Detalhe que você tem uma regra que a gente não comentou, mas essa eu achei muito legal. O de Battle? De Battle. Antes de começar o combate, todo mundo rola um teste de Battle. Baseado no seu sucesso, você consegue alguns D6 extras que você pode usar na que você viu alguma coisa no terreno, no lugar, você soube ter aquele etc. pensamento estratégico, né? Para te ajudar. E você pode dar esses dados para um companheiro, para você falar, né, naquele momento que você fala fulano e aponta um lugar e sugere uma estratégia de combate pro cara ou dá um comando. Então você pode usar isso. O que gera um daqueles personagens que é muito comum na Terra-média, né? Que é o capitão dos homens, isso é muito interessante. Na nossa aventura rolou uma cena, né, da Elfa vendo, tendo esse conhecimento e ela falando para vocês acertarem o lugar para desabar o corredor. Exato. E passando os dados para você, né, falando, acerte aquele ponto. Então foi muito bacana. E aí, feito o combate, vem as regras do encontro, que são as regras dos encontros sociais. Todo personagem que você encontra, ele tem um limiar de erros que você pode cometer com ele nas skills sociais.
esse limiar de erro ele é baseado primeiramente se essa pessoa valoriza wisdom ou se ela valoriza valor, né? Se é valor ou wisdom, e geralmente vai ser igual a isso mais alguma coisa. Então, por exemplo, no exemplo da nossa aventura, quando eles encontram o Glóin é um anão, guerreiro, para ele o que importa é o valor. E aí você tinha o anão do grupo com o valor 2. Uhum. E o Glóin tinha uma mágoa dos elfos. Se tiver um elfo no grupo, seria -1 para esse limiar de erro. Mas se tiver um anão no grupo, é +1. Então, quando a gente jogou, foi um bônus que se cancelou. Tinha uma coisa assim, ele queria que alguém fosse direto ao assunto. Se você entrar direto ao assunto e falar sem perder tempo, você conseguia +1. E aí você vai aumentando esse limiar de erros que você pode cometer. Você vai testando as suas perícias sociais durante a conversa. Você vai falando com o cara e fazendo testes de all, né? Impressionar, ou inspire, ou song, ou lore, ou qualquer coisa nesse sentido, e passando nos testes e contribuindo para o encontro e caminhando. Uhum. É muito interessante esse sistema de que porque dá uma ideia pro mestre de como administrar essa falha. Lembra um pouco os skill challenges da D&D quarta edição, mas eu acho que é de uma maneira um pouco melhor trabalhada e mais costurada no personagem. Uhum. Isso é muito gostoso, é muito legal. E podemos passar então para uma das coisas mais legais do jogo, a Fellowship Phase. A Fellowship Phase é o último capítulo do livro do aventureiro, né, do Adventures Book. Que você vai ter um momento na sua aventura, na sua aventura não, na saga dos seus personagens, um momento de descanso. A Fellowship Phase seria o momento que eles, depois de passar uma parte do livro, eles se reúnem em Rivendell, ou qualquer coisa nesse sentido. Você chegou num lugar que é santuário. Isso pode ser a sua casa, a sua cidade, pode ser realmente Rivendell. E lá você vai passar uma época da vida do seu personagem, né? Ninguém se aventura 100% do tempo. E é nessa fase que você vai lidar com construir a família do seu personagem, aplicar o tesouro que ele recebeu, seja comprando casas, imóveis, gado, aumentar o seu standard of living. Você também pode aumentar o seu standing com o seu povo, e se você fica fora da sua terra natal, você diminui o seu standing, a não ser que você gaste pontos do seu tesouro para garantir que o seu povo esteja bem cuidado. Uhum. Para aqueles que estão acostumados, estiverem pensando em Pendragon tinha uma mecânica similar quando você vai jogando a parte de inverno, que todo mundo volta para casa, etc. Tem uma outra pegada, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um pedaço da aventura que você rola com os personagens em casa. A ideia é que você tenha, em média, uma aventura por ano. Isso. E o restante desse ano, tem o tempo que você passa viajando, mas o restante desse ano você passa na sua casa cuidando dos seus assuntos. Até que surja uma oportunidade, a Fellowship se encontre novamente, se aventure mais uma vez. E normalmente isso é no inverno. Uhum. Então é uma coisa simples até, mas é super gostosa. É um momento em que o livro até fala que o mestre deve ficar mais reativo ao que os jogadores querem fazer. Então os jogadores vão descrevendo e o mestre vai reagindo, né? É que nem a gente tava comentando antes de começar o jogo. Você precisa de regras para isso? Você não precisa. Mas veja bem, quantas vezes você pode fazer isso em qualquer jogo, mas quantas vezes você já fez isso na sua aventura? Na sua aventura medieval normal? Eu vou fazer aqui uma sessão ou duas e é vocês voltando para casa e ficando de boa. Muito É, difícil. é muito difícil. Geralmente esse ficar de boa envolve outros perigos acontecerem, né? Mas aqui a ideia realmente essa: o cara viver na sua vida civil. E é muito legal porque é um momento que você usa para passar de nível, para aumentar as suas habilidades, para ganhar novos pontos de valor, e assim fica tudo explicado dentro da história, sabe? O seu Uhum. personagem ganhou um novo item porque os anões forjaram para ele quando ele voltou para casa, ou ele aprendeu a falar com os animais junto com Elrond. E tudo isso tá bem costurado na história, é muito legal. É bem bacana. E E com isso isso terminamos, né?
O livro do Aventureiro continua com uma seção de personagens prontos, etc. Mas é basicamente isso de regra que você vai Hum. ter. Que é até bem legal para você ter uma ideia de como é feito um personagem. São bons personagens, são interessantes. Se você comprar o livro e você quiser sair pro jogo rapidamente, você pode pegar esses personagens mais aventura pronta que vem no outro livro E tá, você e você tá já right, pode tá bem para entrar na ir. porrada. Sim, sim. São bons personagens, são bons personagens. E com isso terminamos o nosso review do Adventures Book. Foi muito longo, Uhum. mas não se preocupem, aliás, esse aqui é o Adventures, né? O O, do Lore o Master Lore é Master consideravelmente mais é curto. bem mais curto, até porque as informações são de outro tipo. Então vamos pro Lore Master? Vamos. O Lore Master, ele é dividido em 5 partes, sendo que a quinta parte é uma aventura pronta, que foi a que a gente jogou, gravou e vocês ouviram, né, durante essas semanas. Ele tem cerca de 30 páginas a menos que o outro livro. Uhum. O resto das mesmas características, que ele começa com uma primeira parte bem curtinha falando do Ah, papel do... uma coisa Diga. que eu sei que tá meio perdido, mas uma coisa que eu queria reclamar também, eu tenho a versão americana, o binding do livro é ruim. Assim, você fica com a impressão de que ele vai soltar as folhas a qualquer momento. Uhum. Isso é uma crítica que eu esqueci de fazer no começo, quando a gente A falou. encadernação A não encadernação é não é tão boa. boa, Não é boa. né? Tem que manusear esses livros com muito cuidado. A gente não sabe se é um problema da sua cópia, né? Pode ser, se alguém tiver aí, por favor, me diga. Mas Por pelo favor. menos a minha cópia eu tenho que manusear com muito cuidado. E foi numa vez só, já ficou assim, né? Uhum. Bom, então ele vem com uma primeira parte curta falando O sobre que é um Lore Master, né? Que é maneiro. o mestre do jogo, né? Quais são as atribuições. Ele vem com uma parte 2 falando das mecânicas. E aí é o problema. Essa parte toda que a gente leu tem parte das mecânicas. Aqui ele vai falar de todas as mecânicas de novo. Ele vai falar de jornadas, ele vai falar de combate, ele vai falar de encontros, ele vai Vai falar de trazer como é tudo que isso rola de os novo. dados e. Cara, não, Verdade seja dita, ele traz com um quê a mais pro mestre. Então, quando ele fala de rolar dado, ele fala de quais são boas dificuldades, ele fala de coisas de um pouquinho mais específicas pro mestre. Mas é um pouco esquisito. eu também achei, assim, não desce muito fácil. Vem uma parte falando sobre. Um capítulo 3 chama The Shadow, né? Que você vai falar sobre o inimigo. Um ótimo capítulo. E uma parte 4 que fala sobre campanha. E aí a parte de campanha vai ter uma linha cronológica, vai ter vai deschavar melhor Mirkwood, os lugares, etc e tal. Exato. No geral, a gente não vai precisar. Acho que a gente não precisa, né, passar capítulo a Acho que a capítulo. única coisa que o capítulo que a gente Tem um mais ficou assim, bestiáriozinho também. é o capítulo do The Shadow, né? Que ele vem falando das corrupções propriamente ditas. O bestiário desse livro é curto, ele traz orcs, aranhas, trolls, lobos e vampiros. Uhum. E acabou. É isso que você tem pra rolar. Na aventura vem um inimigo diferente, Verdade mas seja dita, eu não acho que isso seja um problema dentro da ótica Senhor dos Anéis, que de fato não tem tantos antagonistas assim, e que não precisa de tantos antagonistas diferentes assim. você nem precisa. Mas se você quiser, você pode pegar aquele modelo do personagem e aplicar um trait, porque os inimigos também têm traits Sim, diferentes, é etc. tipo Você Tick pode aplicar. Hyde, King of Terror, Denizen O of the Dark, Giant Size. Fall Rick, Giant Size, que é o dos Trolls, ele precisa tomar 2 ferimentos pra cair, 2 wounds pra cair. Horrible Strength, né, que é um cara muito forte, Tipo, você Fazog, pode. Tipo a Zog. Você pode dar uma customizada no seu. monstro. No seu monstro. E eu acho bem fácil. A ficha de monstro ela é bem resumida. Ela é tipo, em vez de eles terem 3 atributos, eles têm um só. É bem light mesmo. E é bem customizável, é bem tranquilo de mexer. Eu acho que o que tem aqui, você pode olhar e falar são poucos monstros e tal, mas com isso, mais a possibilidade de customizar e mais o tema da aventura que você passa muito mais tempo explorando do que combatendo, pra mim tá tranquilo. Não precisa de um bestiário. Um bestiário D&D style com Não precisa. 300.500 criaturas, né? Não precisa. Até porque na aventura que eles vendem, né, nas aventuras prontas, tem novas bestas também. Se você quiser, acaba podendo servir pra isso.
Uhum. O capítulo de The Shadow também vai vir com os Bouts of Madness, vai vir com a corrupção específica de cada. A Região, Shadow Weakness de cada coisa, né? sim. Então você vê, por exemplo, a Maldição da Vingança, né? O Curse of Vengeance. Primeiro você começa com Spiteful, né? Seu personagem querendo reparar o mal, seja ele real ou imaginado. Depois vem Brutal, Cruel e Assassino. Então você vê como isso vai escalonando. Isso aqui é interessante, a gente não comentou, mas como é que funciona isso aqui? Se você sofre um Bout of Madness, né, o seu Shadow zera. Sim, aí você começa de novo a. Só que aí você fica permanentemente com aquele detalhe, com esse trait, entendeu? De você ser, tipo, scornful ou arrogante, esse trait fica com você. E aí, Uhum. quando isso acontece algumas vezes, né? Que é o que eles chamam de degeneration. Quando acontece 4 vezes, seu personagem já tá completamente maluco. Isso. Que aí ele vira um assassino, vira um covarde, alguma coisa assim. Uhum. Que é o que Essa acontece é a com o ideia. Denethor, por exemplo. Pô, o Denethor passa por isso, né? Ele fica louco, louco. Louco, louco, sem volta. Então, mais ou menos. Ele tem a aventura pronta, que é uma aventura boa, a gente jogou e passa os sistemas do jogo. Quase todos os sistemas do jogo aparecem pelo menos uma vez. Eu acho que, só a Fellowship fez que não, mas você tem tudo. Você tem corrupção, você tem valor, você tem encontro social, você tem combate, Tesouro, você tem. tem viagem. Puta, uma aventura, assim, excelente. E aí na aventura pronta eles mostram o capítulo, a primeira parte, qual que é a intenção? Que os jogadores conheçam as regras para perícia, se acostumem com não sei o que, trabalhem com não sei o que lá e ganhem os primeiros advanced. Então, se for seguindo aquilo, é excelente para você dar o pontapé inicial numa campanha, talvez, né? É um jogo que eu recomendo muito para uma campanha, não recomendo tanto para aventuras one shot, coisa assim, porque ele é todo construído para se você ter essa campanha, ter a Fellowship Phase, a grande história entre os personagens e tudo mais. Mesmo porque você vai querer jogar mais, a gente terminou querendo jogar mais, Ah, estamos dando um jeito de encaixar isso. foi um jogo muito gostoso, dá muita vontade de jogar. É, No geral, então, Vitor, vamos. A gente vai dar nota pro livro? A gente não deu, a gente deu no Savage Worlds, né? cara, eu acho que a gente deu o quê? Zero a De 0 a 10? 10? 0 a 10? Quer começar? Pode ser. Diga. Na época do Savage Worlds, assim, não comparem com a minha nota do Savage Worlds, tá, gente? Porque eu dei uma nota exagerada. O jogo não é tão bom assim. Mas Ah, pro The One Ring, valendo assim de 0 a 10, eu acho que eu dou uma nota 8,5. Eu achei um jogo fenomenal, é um jogo fantástico se você quer jogar Terra-média, você quer jogar Senhor dos Anéis. Os pontos que ele perde pela diagramação que é ruim, pelo menos comigo, pela encadernação que é fraca. Acaba tirando alguns pontos aí, e porque principalmente nenhum RPG mas não é um RPG para todo mundo. Isso aqui é um RPG para fã. uhum. Você já tem que ser um fã da obra de Tolkien para você aproveitar isso aqui. Se você não gosta do Senhor dos Anéis, não vai ser isso que vai te fazer gostar. Muito bom, muito bom. Eu acho que a minha opinião vai mais ou menos pra você. Se eu fosse pensar nesse jogo apenas como uma adaptação de Tolkien, vendo assim, o jogo ele se propõe a adaptar a Tolkien, o clima, para o jogo de RPG. Se fosse só isso, eu acho que eu daria 10 pro jogo, porque eu acho que ele pega os principais pontos, viagem, o heroísmo, a corrupção, joga com mecânicas, trabalha de uma maneira incrível. Agora, fora isso, eu acho que eu dou. Você deu 8,5? Isso. Eu acho que a minha nota fica nisso também. Ele perde pontos, na minha opinião, pelo livro em si, pelo jeito como ele foi diagramado. Eu acho que ele perde pontos, apesar de ser uma coisa que eu acho que no futuro você se acostuma. Eu acho que esse começo de você ter vários subsistemas, querendo ou não, traz um nível de dificuldade a mais. A Mas, gente se tocou depois de um tempo quanto vai. Esses sistemas eles trazem um gosto bom, mas eu acho que ele tem um começo meio espinhoso de você começar a jogar.
até você ir pegando mais a manha de como vai. É que Então, nesse ponto eu não vou debater, né? Mas eu entro em defesa. Você diz isso porque você não joga Pathfinder ou esses de sistemas mais complexos. não, não. Eu odeio sistema complexo. Minha capacidade de guardar regra, gente, é muito pequena. Eu só jogo sistema indie fácil. Então, mas a gente ficou mesmo com dúvidas. Até agora há pouco a gente tava Tava conversando mesmo. outro dia e Mas discutindo. Ah, essa regra não era assim, era assado. Tenho certeza que a gente falou agora, a gente usou a umas galera vai regras ver. erradas na nossa É, aventura. deve ter gente aí que fez só, mas vocês falaram tal coisa errada. Por favor, corrijam a gente Exato. nos comentários no fórum. Mas eu acho que o 8,5 é uma boa nota pra esse jogo. Cara, se você tiver querendo jogar Senhor dos Anéis ou alguma coisa baseada nisso, Não esse tem jogo jogo é melhor. o jogo. Eu não diria pra você comprar a versão nacional, sinto muito. Por esse preço eu não diria mesmo. Eu vou manter aqui a minha ideia que podia ter lançado só o livro capa mole preto e branco. E eu sei que é um crime com essas artes, etc. Mas eu Uhum. estaria muito feliz em ter esse livro na minha prateleira, assim, etc. Eu só tenho o PDF, infelizmente. Porque nem PDF eles vendem mais, você viu? E nem PDF eles vendem mais. Então a gente até. Teve um problema de licença com os livros de Tolkien em PDF, aparentemente, e eles tiveram que retirar do ar. Ah, então. E era até uma sugestão que a gente pensou em fazer. Ah, se você não puder, compra o PDF que vai ser legal. Mas, gente, assim, se você tá querendo jogar Senhor dos Anéis, eu diria compre isso, jogue uma campanha. Eu acho que, eventualmente, depois de um ano, você vai se enjoar, como você enjoaria de qualquer outro cenário, sistema, Mas aí, etc. quem sabe já não saiu o The One Ring Adventures in Gondor e você se anima de novo. Quem sabe não teve isso. E a linha tá boa de produtos. Você tem um outro livro que tem 6 aventuras prontas. Que são emendáveis em uma grande campanha. Podem ser jogadas sozinhas ou como uma grande campanha. Então, cara, eu acho que é a faca e o queijo na mão pra você ir atrás desse RPG. Diversão garantida, selo de aprovação, escudo do mestre. Exato. Se você gosta de Senhor dos Anéis, se você quer jogar um RPG de Senhor dos Anéis, este é o jogo. Não tem jogo melhor do que esse. É isso aqui. É isso aqui e é muito bom. Se você não entende inglês, a versão nacional é muito cara, mas se você é um grande fã, eu ainda acho que vale. Se você gosta muito de Senhor dos Anéis, vale. Se você sabe inglês, procure meios de obter a versão estrangeira, que ela é mais bonita, de melhor qualidade. Bom, talvez não binding, né? Eu não sei como é que fica. Isso realmente eu não gostei. Mas é mais barato também. Bom, mas eu acho que é isso, né? É isso Tá aí. ótimo. Então, selo de aprovação Escudo do Mestre. Fantástico jogo, ótimo livro, quero muito continuar jogando, vamos ver se vou ter oportunidade de. Jogão. Então, É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso mês ou mês e meio, sei lá, especial de Senhor dos Anéis. exato. Espero que tenha inspirado vocês tanto quanto nos inspirou a assistir o filme O Hobbit mais de uma vez no cinema, fazer maratonas das versões estendidas, reler os livros como o Chess está fazendo. Exato. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu com certeza aproveitei, foi demais. Foi E é fantástico. isso. E mais uma coisa também, se gostaram do review e da maneira e da estrutura, comentem. Eu gosto muito dos comentários no fórum, vocês comentam muito pouco. Comentem mais. Dá um ânimo pra gente. E também se vocês gostaram do formato, se a gente tem que mudar, se querem ver mais reviews pelo Escudo do Mestre, a gente pode tentar aí ver algo pra fazer. 2013 é um ano promissor para o Escudo do Mestre, novidades vêm aí. Nas famosas novidades. Exato, né? Mas é isso. Beleza? Beleza, ouvintes. Até a próxima. Ah, e lembrem-se. Não, eu não ia perder, eu não ia perder. E Ah, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. mas só o escudo do mestre tem um review de The One Ring, né? Então é isso aí, ouvintes. Até a próxima. Até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau. Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para Criança Esperança, você doa para algum outro e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana. Pois é. E além disso,
Você já parou por pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. Porque assim Oh você meu ajuda a Deus! Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata dois coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Ah, achei que ficava legal. Beleza.